Boa noite. Estamos aqui para mais um momento de reflexão do nosso Evangelho e hoje a gente vai falar sobre a eficácia da prece. E aí eu queria começar falando um pouquinho de Espírita, de 1866. Tem um trecho onde ele diz o seguinte, a revista diz o seguinte: a prece é, pois, uma necessidade universal. Veja bem, uma necessidade universal. E aí eu queria abrir um parêntese para eu ler um trechinho do que a revista nos diz. Depois da prece, se está fraco, sente-se mais forte. Se está triste, mais consolado. Pela prece o homem eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. E aí eu queria que nós pensássemos que nós somos seres espirituais, que nós estamos aqui encarnados, como espíritos encarnados, mas que nós somos seres espirituais. Daí a nossa essência está ligada a Deus, daí a nossa necessidade de orarmos. O nosso evangelho de hoje nos diz o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E aí a gente precisa refletir no seguinte: tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos concede. É importante que nós não nos coloquemos acima do nosso Criador. É importante que nós tenhamos a consciência de que Deus nos conhece, de que a espiritualidade que nos assiste nos conhece há muitas encarnações. Então Deus, Ele vai nos conceder aquilo de acordo com a nossa necessidade. E Ele, no Evangelho diz: se orarmos com confiança, Deus nos concederá, nos dará coragem, paciência e resignação. Ou seja, os meios para que nós possamos obter aquilo que nós estamos precisando. Como um pai que educa um filho e sabe do que ele tem necessidade. A questão é que normalmente a gente só vê o presente. E a espiritualidade que nos conhece sabe do nosso futuro. Sabe do que a gente precisa do nosso futuro. Então é importante que nós tenhamos em mente que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, Ele nos concederá diante da nossa coragem, paciência e resignação. E não para a gente ganhar na loteria, e não para a gente se sobressair sobre alguma pessoa. A gente tem que ter esse parâmetro. A gente tem que ter essa consciência que Deus sabe do que a gente precisa. O Evangelho ele é bem claro sobre isso. Deus nos dá os meios para que nós possamos obter aquilo que nós precisamos. Sobre isso, no item 8 do Evangelho, tem uma historinha que é mais ou menos o seguinte. Eu vou tentar resumir aqui para a gente. Um homem saiu com muita sede e ele desmaiou. No momento em que ele desmaia, ele ora a Deus, ele pede ajuda a Deus, ele faz uma oração e aí vem um espírito que lhe dá forças para ele se levantar. E aí ele caminha e encontra um regado, ou seja, um córrego, um riacho, água, ele encontra água. Se ele tiver humildade, ele vai agradecer a Deus por ter tido forças para chegar até essa água. Se ele não tiver humildade, ele vai dizer: ainda bem que eu tive forças de caminhar e consegui o que eu estava precisando. Então a gente tem que ter consciência de que nós estamos amparados e que Deus nos dá realmente o que a gente precisa. Sobre esse exemplo, eu queria que a gente pensasse um pouco, trazendo um pouco para a nossa realidade atual. Esse espírito, esse mentor espiritual, esse desencarnado que ajudou esse homem nesse exemplo citado,
Como foi que ele emanou essas energias ou esse fluido, essa vibração para que esse homem se levantasse com sede e tivesse forças? Vamos pensar sobre isso. Aí a gente começa a entender a prece em ação. Aquilo que a gente pede, ela tem uma condição, ela nos dá uma condição de nós como espíritos recebermos algo de um outro espírito, através do nosso pensamento. Sobre isso, eu queria que nós entendêssemos que existem, gente, estudos que comprovam a eficácia da prece. Eu lembro que eu era adolescente quando eu conheci a doutrina e estavam tendo estudos sobre isso. Hoje os estudos já estão comprovados. Existe um estudo do Dr. André Newberg que fala, né, que a prece ela é eficaz e que ela tem alterações nos lobos frontais. Como foi que ele fez? Ele fez uma pesquisa com 40 mil pacientes idosos e esses pacientes tiveram reações positivas quando oravam. Então, ele estudou por 8 semanas. Eu estou falando essa pesquisa, mas eu queria muito que vocês acessassem um site de busca e colocasse lá pesquisas científicas sobre o poder da prece. Vocês vão encontrar muitas, né? Muitas reportagens, vão ouvir falar muito desse Dr. André e de outros também. E por que eu estou falando isso para a gente agora? Para que a gente tenha, mais do que nunca, a certeza do poder da prece em ação. Mais do que nunca, a certeza da eficácia da prece. A prece é uma ligação com Deus, né? E nós, como criaturas, precisamos sempre estar em sintonia com Ele. Através dos mentores, a gente ora a Jesus, a gente ora a Francisco de Assis, a gente ora ao nosso mentor espiritual, que algumas pessoas chamam de anjo de guarda. E através do nosso pensamento. É uma educação mental. Ela é inerente de tempo, de lugar, de como orar. A gente pode orar em silêncio, a gente pode orar com outras pessoas, porque ela está diretamente ligada ao nosso pensamento e ela mexe com a nossa fé. Se eu pedir para vocês agora mentalizar um mentor espiritual ao lado de cada enfermo, de cada paciente que está doente hoje, emanando vibrações de cura. E aí é bom que a gente faça essa diferença entre cura espiritual e cura física. Eu não preciso esperar para vocês pensarem, porque todo mundo já pensou. Ou seja, todos nós, nesse momento, acabamos de pensar na possibilidade de ter um mentor espiritual emanando boas vibrações para todos os pacientes que estão internados. É assim que funciona. É rápido, é eficaz. Por quê? Porque vem de Deus. Deus é o Senhor do universo, é o Criador do universo. É Ele que rege o mundo inteiro. Aliás, né, todos os planetas. Então a gente imagina que se a gente está ligando, estamos em sintonia, estamos ligando nosso pensamento a Deus, lógico, logo a gente imagina que a nossa prece tem uma eficácia, um poder a mais. Por isso é importante que nós, quanto mais tivermos conhecimento, que nós adquiramos conhecimento a respeito do poder da ação da prece, a gente vai fortalecer a nossa fé. Fortalecer através do nosso conhecimento. E aí a doutrina espírita, ela nos dá uma gama de conhecimento em relação a isso. O nosso evangelho, ele tem muitas passagens explicando as ações da prece, o poder da prece, a importância, o modo de orar e outros livros também. Mas o mais importante é que a gente tenha em mente de que não adianta a gente fazer uma prece da boca para fora, e a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. A gente tem que realmente sentir,
respirar fundo, entrar em sintonia com Jesus, nosso mestre, nosso governador da terra. Porque não é fácil, no momento de aflição, a gente conseguir equilibrar os nossos sentimentos. Até isso a gente pode pedir a Deus, para que nós possamos conseguir orar. Porque a prece é o nosso caminho. No Evangelho, na eficácia da prece, ele fala sobre a paciência, a resignação e a coragem que Deus nos dá, os meios para a gente atingir os nossos objetivos. E é isso que a gente deve pedir a Deus. A gente deve pedir força, a gente deve pedir para que seja feita a vontade dele. A gente pode pedir a Deus a paciência de que a gente precisa para passar pelo momento da tribulação, para nos fortalecer diante da dificuldade. E deixar que os nossos mentores amigos possam nos intuir, nos inspirar, como aquele espírito citado no exemplo do Evangelho fez, de dar forças para o Senhor se levantar e ir atrás de água. Assim, a gente pode sentir uma inspiração através de um sonho, a gente pode sentir uma inspiração através de alguém que nos chega para nos dar um conselho. A gente pode abrir um livro e de repente ter uma mensagem que a gente estava precisando ouvir naquele momento. Então, que nós possamos, ao orar, que nós possamos, ao fazermos nossas preces, os nossos evangelhos, termos em mente que nós somos capazes de transportar montanhas, que nós somos deuses, como nos disse Jesus, que nós somos criaturas do Criador do Universo. E é através desse pensamento, dessa certeza que nós somos capazes de ajudar através do pensamento, de curar através do pensamento, de nos sentirmos melhor através da prece. Então, eu desejo, meus amigos, um domingo, um restinho de domingo já, né? Uma semana de muita paz nos corações aflitos e angustiados nesse momento. Eu desejo muita paz nos lares de vocês. Eu espero que nós possamos, na noite de hoje, orarmos por todos aqueles que precisam compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Muita paz a todos.